Sejam bem-vindos ao podcast Vida Rica, o podcast onde você vai conhecer histórias de pessoas que construíram uma vida rica. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre vida. Vamos falar, é claro, sobre dinheiro, mas não é só sobre dinheiro. E eu trago aqui convidados muito especiais para que vocês possam conhecer a história, se inspirar e, principalmente, entender a mentalidade por trás de alguém que conseguiu construir riqueza. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, Diego Carmona. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí por essa oportunidade de estar falando aí com a tua galera. Muito bom. Diego, para quem está chegando por aqui, pode ser pessoas aqui que já te conhecem, fãs seus, mas tem gente que não conhece ainda. Então eu queria que você contasse aí um pouquinho, se apresentasse, contasse um pouquinho do que você faz, como é que você construiu essa vida e depois eu vou perguntando mais coisa. Não, tranquilo. Bom, eu sou o Diego Carmona. Eu sou hoje, né, estou conhecido mais aí porque eu fundei uma empresa de marketing digital. Por isso que a gente se conhece, tá? Participa dos mesmos grupos aí sobre empreendedorismo online. E então a Lead Lovers, que foi a empresa que eu fundei há 7 anos atrás, né, me trouxe aí um pouco de relevância nesse mercado. Mas eu sou cientista da computação de formação, empresário há 20 e poucos anos. Tinha uma software house, então eu desenvolvia software, né, programas aí para outras empresas, né, fazia algumas coisas aí de programação, né? Eu era garoto de programa por muito tempo e daí nos últimos anos aí tive a oportunidade de entrar nesse mundo do mundo online, do digital, e a partir do que eu vi nesse mundo, assim, construir essa ferramenta aí que acabou dando certo, né? E muita gente ajudando muitos empreendedores hoje a estarem entrando no mundo digital por causa dela. Muito bom. Vou fazer um spoiler aqui. Eu vou perguntar aqui pro Carmona, ele vai contar a história, mas hoje ele pode, gente, viver de renda, não precisa mais trabalhar. A tão sonhada independência financeira que as pessoas falam. E ele vai contar como chegou nisso. Mas pra gente entender um pouquinho da história, muitas pessoas têm a crença de que para enriquecer, para conseguir crescer financeiramente, só funciona para quem veio de uma família rica. Você veio de família rica? Como que era, como é que foi a sua infância, essa relação com o dinheiro aí da sua história? Sim, eu não vi de família rica, sempre foi bem difícil. Não posso dizer que tive uma vida, né, não passei fome e tal. Minha mãe e meu pai sempre batalharam bastante aí. Mas quando eu tinha meu pai, principalmente, ele tinha um bom emprego até eu ter uns 15 anos, assim, a gente tinha uma vida bem confortável. Ele era diretor de um banco, e aí ele acabou entrando na vida do empreendedorismo. Ele quis fazer isso, né? Não aguentava mais trabalhar para os outros, que é esse caminho, né, que muita gente segue, e abriu um negócio. Abriu uma loja de tinta. E acabou que não deu muito certo, né? E daí a vida, a partir daquele momento, ficou complicada, assim, né? Não tinha mais essa tranquilidade, e minha mãe batalhou bastante ali, eles eram separados, né? Daí meu pai também ficou lá tentando empreender, minha mãe continuou trabalhando, né? Batalhando a vida e entregando essa vida confortável. Mas eu acho que para mim foi uma grande oportunidade, olhando para trás, assim, porque me deu a chance de ter que correr atrás cedo. Uhum. Isso é algo incrível, assim, que eu olho e falo, pô, ainda bem, porque depois eu fiz faculdade, eu lembro de pessoas assim que tinham uma vida, né, amigos que continuaram ali, foram trabalhar só depois da faculdade, né, fazer estágio. Eu comecei lá com 15, 16 porque, né, precisava. Você começou a trabalhar, dinheiro. então, naquele momento que seu pai começou um negócio, quebrou e começou diminuiu a grana e aí você foi trabalhar com 16 anos. Adolescente, né, você quer fazer as coisas, sair, né, pagar alguma coisa, ir no cinema, né, sair na balada, sei lá, eu precisava ter dinheiro, né, e não tinha condição lá, só ter mesada. Então eu saí trabalhar, tive a chance, fui atrás para buscar, né, emprego. E eu já gostava, né, de tecnologia. Então eu brincava em casa com algumas coisas e tal, e acabei tendo um estágio na área de desenvolvimento, de programação. E aí ali, com 17 anos, eu tinha 16, com 17 eu abri a minha empresa. Então você abriu uma empresa com 17. Até lembro que eu me emancipei, né? Fiz uma emancipação lá, minha mãe me ajudou. E aí eu abri essa empresa, não porque precisava, tinha muito disso, ainda tem até hoje, né? Do lance de você trabalhar como PJ, ser mais, né, rentável, né, para a empresa. O cara falou, você tem essas opções, você pode trabalhar com carteira assinada, você pode ser PJ e ter um dinheiro a mais. Aí foi bom também, porque eu abri essa empresa para ter esse benefício. Eu presa, né, numa nota fiscal.
Mas aí também eu comecei a buscar outros freela. Então eu comecei a ter vários clientinhos, assim, né, de programação. Aí eu lembro que eu consegui um cliente de São Paulo, até na época, e eu era de Curitiba, né, então o pessoal de São Paulo jogava bem melhor. E aí eu comecei a juntar um dinheirinho, e aí quando eu fiz 18 eu consegui comprar um carro. Olha, eu era super orgulhoso, assim, não comprar inteiro, mas eu dei entrada num carro. E pô, eu mesmo consegui, né, cedo já ter dinheiro para começar acho que foi ali que o bichinho do empreendedorismo, assim, né, falei, pô, vou trabalhar para alguém, então eu consigo ter esse up, né, você tava conversando, eu vi já o podcast, né, você conversando com outras pessoas falando disso, né, as pessoas quando estão no trabalho, ele tem um limite, né? Sim. Agora, quando você tem empreendedorismo, você tem essa chance, né, de às vezes tá difícil, né, você não tem dinheiro, mas às vezes você consegue uma rentabilidade diferente. Muito bom. Então, eu lembro que eu tive esse up, assim, consegui comprar meu carro quando eu tinha 18 com o meu próprio dinheiro, então eu comecei a empreender desde cedo, não era algo extraordinário, né? Um carro pequeno, usado, mas já tinha esse orgulho de poder me sustentar. Muito bom. Eu me identifiquei com você, porque eu também vim empreendendo desde muito cedo, vendia pulseirinha, vendia bombom e tudo, e aí com 17 anos, eu tinha arrumado um emprego com 16, no consultório de dentista, e eu ganhava um salário mínimo, né? E aí eu falei pro meu pai falou assim, você tá ganhando pouco. Eu falei, mas como é que eu faço para ganhar mais? Ele, você tem que montar o teu negócio. E meu pai me incentivou, e com 17 anos eu abri uma empresa também. Eu comprei uma máquina de carimbos. Não sabia nem mexer no CorelDRAW. Aí comprei um livro assim, não tinha o YouTube naquela época para me ensinar. Comprei um livro desse tamanho, aprendi a mexer no CorelDRAW para fazer as artes, para fazer carimbo, tinha uma máquina de carimbo mesmo. E aí com 17 anos, e com 18 eu comprei um carro. Eu acho que essa coisa do carro, talvez os adolescentes não tenham isso hoje, né? Por causa do Brasil, do Uber e tal. Mas a gente tinha muito isso. E essa sensação de com 18 anos você conseguir comprar o carro com seu dinheiro, eu acho que é o primeiro marco que a gente fala, opa, deu certo, né? Meu trabalho está dando certo. Você tem um orgulho diferente, né? Eu tinha amigos, né, que tinham até uma vida confortável, então muita gente ganhava, né? Tinha a opção de ganhar o carro e tal. Né? Só que, pô, você poder conquistar aquilo te dá uma outra energia, né? Um outro potencial e um outro valor pro dinheiro. Sim. Eu acho que você não valoriza, né? Quando você não ganha ele, quando você não constrói, você não gera aquela riqueza. E a geração de riqueza é bem isso mesmo. Porque não tem um momento que a gente fala, opa, acabou, não tem mais nada para fazer. Não, então é curtir essa jornada até chegar. E você teve outros negócios? Você teve o Lead Lovers, que foi o seu grande negócio, mas até chegar lá. O atual, né? O atual. O atual, não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas até chegar lá. Sim, eu tive essa jornada empreendedora. Eu abri essa empresa, daí eu comecei a fazer uns negócios e teve uma oportunidade ali no começo, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, porque eu ainda era programador, ainda desenvolvia para os outros, não tinha chego nesse ponto de ser empresário mesmo, ou me considerar empresário. Daí nessa empresa que eu trabalhava, o meu chefe lá, ele resolveu fazer uma spin-off, e tinha um software lá, era uma software house também, como foi a Dinfo, que foi a minha empresa até a Lead Lovers, né, durante esses 20 anos. E ele falou, eu vou abrir uma outra empresa que vai ser numa área específica e se você quiser você pode ser sócio. Aí eu entrei lá com um pedacinho, né? Falei, agora eu sou sócio, agora eu vou ser empreendedor. Ali entrei com acho que eu tinha 10, 20% do negócio e comecei ali como empresário. Entender essa dor, né? De ter funcionário, conta a pagar. Até ali eu tinha meio garantido o meu salário, né? Tipo, eu programo, eu ganho dinheiro. Quando eu entrei e virei empresário, aí o negócio pegava, né? Não sobrava dinheiro, a gente não tinha como pagar. Então, às vezes, eu ficava no negativo para fazer as coisas, tinha aquela batalha, e as coisas não começaram a dar muito bem. E aí eu me vi obrigado a começar a vender. Acho que essa é uma das coisas, não sei, né? Assim, mas dentro da minha especulação, do que eu vejo de pessoas, esse é um dos poderes, assim, das pessoas que têm uma vida financeira que não vieram de herança. Você estava falando de herança? Sei lá, todo mundo que eu conheci que começou a ter uma riqueza e de alguma forma ele era um vendedor. Vender a ideia, vender o produto. Porque as pessoas acham isso. Você é técnico, né? Veio da área técnica de programação. E as pessoas acreditam que sendo técnico, eu sou muito bom, sou o melhor programador da empresa. E que só isso é o suficiente. E aí você percebeu que não era. Não era, né?
E mesmo acho que as pessoas técnicas, claro, tem o mundo corporativo, mas você vê o detalhe, talvez a pessoa, como que ela cresce no mundo corporativo? Ela aprende a se vender, ou vender os projetos dela, ou vender como ela se porta, tal. Não é você ficar quieto ali na tua, as pessoas vão te reconhecer, né? Então você tem esse lance da venda. E eu ali vi que não adiantava, a empresa era minha agora. O negócio estava, não sobrava dinheiro, pô, eu preciso ir lá vender os projetos. Então eu não só desenvolvia, mas eu ia lá apresentar o projeto, vamos fechar o contrato, a gente vai fazer software para você. Então eu comecei a experimentar essa área de vendas. De ir lá, né, fechar, marcar reunião. Era engraçado que eu era muito novo, e aí, né, tinha isso, né, como menino, né, o piá, lá no sul a gente fala piá para menino, né. Esse piá aí pequeno vai assumir o negócio da minha empresa. Então eu lembro que nessa época eu usava muita camisa, gravata. Acho que até por isso que hoje eu gosto de ter uma vida mais livre, assim, né? De não ter Conquistou isso, né? essa liberdade, né? Mas eu era novo, né, ia pra faculdade, ninguém tinha isso. Eu era novo e usava gravata e camisa e tal para vender os projetos, para me parecer mais profissional, né? Um menino querendo vender negócio para empresa. E aí foi indo nesse processo. Essa empresa não deu certo, a gente quebrou. Ó, anotem, gente. Já os meus convidados vêm aqui, eu sempre pergunto isso, e até agora não teve nenhum que falou que 100% dos negócios deram certo. E quem tá ouvindo a gente quer ter uma vida rica, quer ter dinheiro, viajar e tudo, vai ter coisa que vai dar errado. Então essa você se esforçou, botou o terno, aprendeu a vender, mas não foi. Não deu certo, a gente não se deu bem. Esse sócio que eu tinha na época era diferente, né? Ele era muito mais velho que eu, então eu entendo. Eu não precisava de muito dinheiro, né? Ele já tinha que sustentar a família, entendo que era uma situação diferente ali de sociedade. Sociedade é um negócio também que eu recomendo muito, mas é complicado, né? Quando alinhar as coisas. Então a empresa acabou não dando certo, a gente quebrou e acabou fechando. Aí nessa mesma época eu falei, puxa, mas eu não quero voltar, né, para esse negócio. Eu vou continuar batalhando aqui. Meio que fiz uma oferta, assim, ó, eu pego os projetos que a gente ainda tem aqui, apesar de não estar rentabilizando, eu vou tocando, eu te pago aqui para aquele sócio. E vou tocar sozinho. E aí das pessoas que trabalhava comigo lá, um dos desenvolvedores que era meu colega de faculdade, né, eu entrei na faculdade de computação, né, mas eu já programava antes de entrar na faculdade. Acabei isso também, pagando minha faculdade, teve esse caminho. E aí esse meu colega, que eu contratei da faculdade para ser programador, eu convidei ele, falei, ó, você não quer ser meu sócio? Né, eu tenho esses projetos, a empresa e tal, né, mas eu preciso de alguém, né, já que eu não tenho mais sócio. Aí ele topou, comprou um pedaço, né, ele foi a primeira venda assim, do negócio. Conseguiu vender o negócio para ele, né? Vendi um pedaço daquele que tinha, porque ele já conhecia, ele pediu para o pai dele, um empréstimo, aí comprou metade da empresa. A gente fez uma empresa, né, nós dois partimos a desenvolver a Dinfo como software house. E aí a gente passou, desde ali, acho que 15 anos com essa empresa, e a gente até evoluiu, né? Trazendo rápido, assim, essa visão. Eu me dei bem porque eu acabei fechando alguns grandes contratos. Então eu tinha uma grande empresa da área de segurança de informação e documentação que precisava do nosso serviço. Então eu acabei trabalhando muito, eu tinha poucos clientes, tinha 3, 4 grandes empresas. Mas tinha uma que era a principal, assim, que era 80-20 do negócio, né? E ela foi crescendo, a gente foi crescendo junto. E aí passou 10 anos ali, a gente tinha uma equipe de 16 funcionários, até que a empresa ficou grandinha. E aí naquele momento eu já me achava um empresário, né? Com, sei lá, 25, 30 anos, num negócio grandinho até e tendo uma vida confortável. Eu casei, tive família, tive meus filhos já. E tinha uma vida ali. Só que aconteceu um ponto de virada ali, de quebra dessa visão, é que essa empresa foi vendida. Que a empresa que era seu maior contrato. Meu maior contrato, ela foi vendida para uma multinacional. E aí, a hora que essa multinacional já tinha software, já tinha tecnologia, não precisava tanto de tudo do serviço que a gente tinha. E a gente acabou meio que, né, quebrando junto ali, porque, vixe, agora, né? A gente não tem mais essa fonte aqui. E trabalhar com um grande cliente é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque eles te espremem, né? Você fica refém. Ali eu me vi refém. Eu falei, nossa, olha só, né? Tinha um grande cliente, mas de repente eu perdi ele. Tive que mandar mais da metade do pessoal embora. E essa, para quem está começando, e foi o que você falou, né? Você consegue contratos bons, vai te dar uma segurança. Vai pagar as contas, né? Paga a conta do escritório, paga a conta, folha de pagamento. Só que você acha que está seguro
e, na verdade, não está O seguro. teu risco é muito grande, né? Porque um cara representa 80% da empresa. E aí eu falei, nossa, que coisa, pô, perdemos aquilo, né? E foi muito complicado. O que você faria hoje com a experiência que você tem hoje? Lógico, com 25 anos, você fez o que era melhor naquele momento para vocês. Mas hoje, o que você faria naquela época? Surgiu essa ideia de criar, porque aconteceu, não, e olha só, você não aprende de primeira, né? Sim. Deu isso, eu falei, poxa, o que aconteceu? Daí, o pessoal que vendeu essa empresa, eles abriram uma outra empresa de logística e tal, e chamaram para trabalhar lá também. Então, eu fiquei ainda prestando serviço para essa multinacional, mas não um pedaço do negócio, que foi bom também. Foi uma experiência muito boa participar dessa empresa, porque ali eu comecei a ver coisas que eu não via com uma empresa familiar, né? Antes que era essa empresa aí. Apesar de ser grande, ter contrato com bancos e tal, era uma empresa familiar. A multinacional tinha processo. Tinha budget, capex. E aí felizmente, como o programa principal dos clientes brasileiros era meu, eles precisavam que eu ficasse lá, só que não com aquela estrutura toda, mas parte dos big accounts ainda tinham que ficar dentro da empresa. Eu não sei por que um diretor lá americano chegou e falou, tem muito risco, toda a inteligência está dentro de alguém terceirizado. Aí me contrataram. Foi minha única experiência de carteira ali, inclusive. Compraram teu passe ali. Me contrataram, eu virei gerente de tecnologia da unidade. E aí eu comecei a aprender outra visão do mundo corporativo que eu não tinha. Foi muito bom, assim, porque eu não tinha emprego até aquele momento. Eu sempre, né, como você falou, abri cedo, não tinha passado ainda por essa experiência. E foi muito legal, assim, eu aprendi muita coisa, mas foi um negócio também meio estranho. Porque a minha empresa continuou prestando serviço para eles e eu demandava serviço da minha empresa, né? Tipo, era o gato, né? o lobo tomando conta do galinheiro, de certa forma. Ficou um negócio estranho. Daí passou 2 anos, veio o compliance e falou, não, isso está errado. Eu já sabia, mas vocês que falaram, né? Mas foi muito legal a experiência de participar ali, me deu também bagagem para entender o que ia acontecer comigo depois, né? De começar a criar esses processos e modelos mais... a governança, né? Um negócio maior, um negócio mais corporativo. Só que daí eu saí desse cargo, coloquei lá uma pessoa da minha confiança lá, que sabia gerenciar, o meu gerente da empresa, e deixei ele lá e saí. E fui para trabalhar com essa família que eles construíram outro negócio. E a gente começou a crescer com eles de volta, estrutura e tal. E de repente eles foram lá e venderam de volta. Venderam de novo. Eu falei, não é possível. Venderam para a EAD Sul, que era um grupo logístico lá do Sul. E, na verdade, eles já tinham aprendido o modelo de criar negócio para vender. Exatamente. Venderam a Fizeram operação. uma vez, deu certo. E eu falei, nossa, olha de volta nisso aqui. Até a empresa tinha se transformado em logística, eu achei que tinha uma área ali. Eu falei, não é possível. Só que diferente da multinacional, eles venderam para um grupo nacional. E esse grupo nacional era do Sul. E eles não tinham o que a gente tinha. Aí eu fui lá para a EAD, comecei a construir de volta uma estrutura. Eu falei, legal, aqui vamos ficar... sorte foi rápido. Se eu ficasse mais tempo, eu comecei a construir. A TOTUS foi e comprou a EAD. E aí a estrutura é de São Paulo e não precisava da tecnologia, de tecnologia de Curitiba. Foram 3 vezes. 3 vezes. Aí eu falei, não é possível, não posso depender, né? Quando você falou, como que você faria depender? Ali eu já pensei, não, preciso ter esse negócio de um negócio escalável, com centenas de clientes, sei lá, dezenas, para que se eu perder um cliente, eu não quebro o meu negócio, eu não quebro a minha estrutura, né? Sim. Ali surgiu esse pensamento de eu preciso ter vários, e daí tem a visão da startup, que é esse nome na época. As startups têm isso, né? Tem milhares de clientes, escalável na internet e tudo mais. E aí eu falei, é isso que a gente vai buscar. E aí que eu entrei nesse mundo startup, comecei a entender desse mundo, né? De como buscar investidor e tudo mais, e fazer pitch, né? E vender ideia do projeto. E eu lembro que a gente tinha um projeto que era um robozinho de conversa, fora do seu tempo. Hoje tem bastante disso, mas lá há 12 anos atrás, acho que foi 12, 15 anos atrás, não tinha, era só pro Twitter, não tinha essas redes sociais assim. E aí a gente começou a fazer e tinha muita coisa legal. E ali entrou, acho que foi uma das principais lições assim não sei, né, para mim, como a gente vê no software house, que você tinha que entregar projeto funcionando, a gente sempre tinha que fazer coisas muito detalhistas e perfeitas, de certa forma. Você vai botar em produção um produto falho, né, na produção do negócio. E aí a startup a gente fazia meio parecido. Então, esse robô, por exemplo, a gente passou meses, assim. Já tinha um projeto anterior,
Então eu passei meses desenvolvendo, gastando dinheiro com aquilo. E aí a gente colocou grana e tal, e de repente o dinheiro acabou. Eu continuava programando, né, e lidando, mas investindo nesse projeto de futuro, nas startups. Então, trabalhava na hora vaga, pagava o desenvolvedor para fazer e fazer a startup acontecer. O robô, a gente falou que ia dominar o mundo com aquilo, né? Achava que ia dominar. E aí eu fui, acabou o dinheiro, eu fui atrás do investidor. Eu lembro até hoje, eu fui lá para São Paulo, no evento, mostrei pro cara. Ele falou, pô, parece muito legal esse projeto, mas quantos clientes você tem? Aí eu falei, não tem cliente. Tá inacabado ainda, né? Precisa estar pronto para colocar no ar. Daí ele, como assim e tal? E eu achava que aquilo era muito certo. Eu vejo isso até hoje, né? Quanto infoprodutor na nossa área. Eu só vou botar no ar quando tiver todo o negócio gravado, todo o curso pronto. A gente tem essa mentalidade, né? De ter tudo perfeito. E às vezes você gasta muito dinheiro e recurso com aquilo e o que vale mesmo é a venda. E eu não tinha essa cabeça na época, assim, né? Eu achava que ia... Aí ele falou, você vai gastar mais 6 meses, mais não sei quantos mil reais para então descobrir se alguém quer comprar um robô. Eu falei, tá errado, né? Deixa eu entender isso melhor. Aí eu mergulhei nesse mundo startup. E a startup fala muito disso. Errar rápido, errar barato. Validar a hipótese. Vai primeiro para o mercado. E a gente parou de programar. Foi o momento que eu parei de desenvolver e comecei a testar a venda na internet. E era diferente. E aí não funcionava. As pessoas não conseguiam vender o robô. Ou vendia e não pagava o custo, né? Tipo, vendia um robô €100, pô, mas eu gastei 2.000 para conseguir fazer essa venda. Então, não fechava a conta ali. Então, o problema estava mais do lado da venda e de como fazer isso acontecer do que de construir o produto. Porque construir o produto é fácil, né? Eu sou desenvolvedor e tal, a gente sabe fazer o produto. Você ia ficar muito tempo construindo, mas se você construísse como se você estivesse construindo um prédio gigante, mas tivesse só 5 famílias querendo morar ali. Não ia pagar o custo. Não ia pagar o custo. E isso também, né? Esse projeto do robô foi um deles. A gente fez isso algumas vezes antes. Enquanto eu trabalhava, eu e meu sócio, né, a gente já tinha essa ideia. Então a gente perdia um tempão, fazia o produto. Não vamos colocar ainda porque está faltando. Eu lembro certinho ainda que eu estava falando do curso. Eu falei, não, mas não vamos botar porque, por exemplo, eu esqueci minha senha, não está funcionando ainda, né? Porque está protótipo. Eu falei, pô, você não tem nem cliente. Quem dirá quem esqueceu a senha, né? Isso é clássico, né? A pessoa vai... quando eu vou mentorar os meus alunos, e às vezes eu falo, você vai criar, antes de criar o curso e gravar, entrega ao vivo. Vai, porque você vai ouvir o que o cliente quer. E aí ele coloca um empecilho. Mas e se o cliente quiser fazer investimento no exterior? Mas você não tem nem cliente ainda. Você está pensando se o cliente quiser fazer investimento exterior. Exatamente. E quando a gente não entra em campo, a gente não sabe. Esses dias eu estava olhando lá o próprio Inter, né, um banco digital, e eles abriram uma plataforma para você comprar dólar. Só que está funcionando a parte de você comprar o dólar, mas ainda não tem um cartão para você usar. Mas está funcionando. E aí, quando eu entrei lá para ver, que legal, né? O C6 já tem isso. Agora o Inter abriu também. Você faz a transferência da tua conta direto para a conta global, né, do Inter, mas não tem um cartão de crédito para usar. Mas eles não estão preocupados. Eles querem saber, primeiro, se tem cliente interessado em transferir dinheiro em dólar, porque vai que os clientes do Inter não queiram transferir dinheiro em dólar. Para que ele vai desenvolver, criar um cartão de débito, crédito, se não vai ter usuário suficiente? Então, naquele momento, vocês descobriram que precisava vender. Mais uma vez, né? Você falou que no início você percebeu a venda. Validar, na verdade. Validar a venda. Validar se tem público suficiente para aquilo, se as pessoas vão... E outra, não só a venda, porque existe uma diferença, ali que entra o ponto da internet. Eu me considerava um bom vendedor. Só que é aquela venda de longo prazo, tem que ir lá, negocia e tal. Agora, como que eu atraio um cara da internet, que não conhece, convenço ele daquilo... Nunca te viu? Nunca me viu, que ele precisa daquilo, sabe? Então entra outro tipo de expertise em venda, que é diferente da venda pessoal. Sim. Às vezes a venda pessoal, eu sou um ótimo vendedor, mas aquilo lá tem um custo muito grande e tinha significado para os grandes projetos, né? Tudo bem, eu ir lá, viajar, tá, porque eu estou fechando um projeto de 20 mil, 30 mil, né, com uma grande empresa, que era o meu público antes. Agora, na internet, com um cara de 100ão, não tinha como é que não fecha? Então, como que eu faço esse cara vir escalar na internet por um preço baixo, convencer o cara?
E aí, ali que o mundo startup entrava, de você validar primeiro. Então, qual que é a lógica? Você faz uma landing page, como você falou, coloca lá todas as informações, um botão, comprar. E aí o cara clica em comprar, ele vai passar o cartão. E a gente não consegue. Daí, e as objeções, né? Pô, e se o cara passar o cartão? Devolve o dinheiro, fala com ele, agradece, diz que quando o produto estiver pronto, diz, infelizmente não está acabado ainda, porque você está validando se tem cliente. Se tem pessoas que vão comprar aquilo. Pô, primeiro você fabrica tudo, depois você vai ver, daí é muito complexo. Então, se você conseguir ultrapassar essa fase primeiro, aí desenvolve um produto legal. E é isso que, esse acelerador de startup que eu fui participar lá atrás, eles começaram a trazer. Sai daqui, valida lá fora, né? Quebrar essa crença justamente de ter que desenvolver e estar perfeitinho para depois vender. E aí a gente parou naquele momento de fazer isso e tentar vender na internet e tal, pivotar. E descobrimos que ninguém queria comprar robô. Mas tinha algumas pessoas que tinham interesse numa estrutura lá do Twitter. Daí tem um mecanismo que chama pivotar. Que é você não abandona tudo, mas muda a conversa, né? Muda o escopo, muda o produto. Então, não, em vez de ser uma ferramenta do robô, é um robô de Twitter que te ajuda a vender e achar as localizações. Ele pivotou para um robozinho. Aí também, mas não fechava a conta. Aí a gente foi pivotando e eu continuava trabalhando. Então, esse foi um mecanismo que quem quer fazer isso, quer dar esse salto, tem essa história de queimar a ponte, né? Só que a gente tem que sobreviver, eu já tinha filho. Tem boleto para pagar, né? Tem boleto para pagar, como é que você faz essa loucurada? Então eu preciso guardar dinheiro por um tempo? Pô, não, mas... às vezes tem isso também, a pessoa fala, não, primeiro eu vou fazer uma reserva de 1 ano, 3 anos, mas não dá, o dinheiro não fecha a conta para você esperar guardar 1 ano e o de mercado salário. muda, né? Então, eu criei um negócio, uma framework, uma estrutura que era assim, a gente botava come grana e gera grana. CG e GG. E aí tinha o Gera Grana, que eram os projetos antigos, ia lá, fechava um projeto de 20 mil, beleza, pô, isso aqui dá pra gente, tem o escopo, dura tantos meses, daqui sobra lá uns 10, esses 10 eu invisto com um programador, né, fazer lá com o meu sócio, a gente ficava fazendo essas maluquices de fazer os caras que geravam grana, que eram os que a gente já conhecia fazer, e o Come Grana, que eram esses projetos de inovação. Como que a gente vai sair desse mundo de fechar projeto e ter algo escalável que nos dê um outro tipo de negócio, né? Então a gente tinha essa visão, mas não sabia como consolidar. Como que a gente faz sem dinheiro? Continua trabalhando e quebrava, né? E investia nesses negócios. E a gente passou 3 anos fazendo isso. E foi difícil? Eu acho que eu escuto muito isso. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Aline, mas eu quero empreender, eu quero enriquecer, eu tenho um sonho, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Sim, foi difícil, claro que foi, né? Você se mata, trabalha final de semana, trabalha à noite. E já tinha filho. Já tinha filho, esposa brava, né? Mas não, vamos aí. Ou, como eu programava, às vezes dava um gás, entregava um módulo que precisava, sobrava 2 dias na semana. Daí ia investir nas startups. Trabalhava à noite, né? Mais novo ainda tinha um gás muito louco, né? Trabalhava, tudo bem, chegava à noite, ficava com a família, daí de madrugada... E esse é um padrão, não é? Porque eu quero nesse podcast identificar padrão, para que as pessoas que estão assistindo consigam hackear a mente do empreendedor que teve resultado. O trabalho depois do trabalho. Exatamente. Eu vi isso acontecendo com meu pai. Meu pai construiu uma empresa, hoje a empresa do meu pai tem mais de 30 anos, mas ele passou 25 anos na mesma empresa trabalhando, ele era torneiro mecânico. E quando ele chegava em casa, do trabalho dele formal, que ele começava a trabalhar para construir a outra empresa que ele estava fazendo. Então, na minha história, desde criancinha, eu vi isso acontecer. Eu já achava normal isso, porque né, as nossas crianças são formadas a partir do que a gente vê. Então, para mim, era normal. E quando as pessoas hoje me perguntam, mas como eu vou fazer isso? Eu falo, gente, é assim que os empreendedores crescem. Você precisa manter os seus boletos, precisa pagar a conta, então tem que ter um trabalho, ou formal ou informal, que não seja o ideal. Enquanto isso, você vai... Investe no teu futuro. É. Se você parar para pensar, as grandes empresas, elas entendem isso já. Isso não existe, isso não é uma mentalidade do pequeno, que é a área de P&D. Na verdade, você nunca pode parar de fazer isso. Sim. Mesmo que se eu dei certo agora, eu não posso parar. Não pode. Porque, e as grandes sabem disso, né? Você tem que continuar investindo uma parte do teu lucro em pesquisa e desenvolvimento. O que é o P&D das empresas? É o futuro delas. Porque ela sabe que aquilo que ela está fazendo hoje raramente vai durar por muito tempo. Você tem que ter inovação, né? O mercado, concorrência.
Então, como é que você faz? Você investe uma parte do que você ganha em fundo perdido, sei lá, no teu teste do que vai substituir. Você vai esperar alguém vir substituir você? Não. Você precisa começar a pensar o que vem na frente. E aí as grandes fazem isso, né? Separa. Tem empresas que 50% do lucro é P&D. Pega aí farmacêutica ou até indústria automobilística. Aí os grandes têm isso. Só que a gente pequeno não pensa desse jeito. Sim. Então o pensamento é o mesmo. Você tem que continuar e uma parte do lucro, né? Às vezes é o teu tempo, ou já que você paga tudo, ou que você tem disponível, o teu dinheiro. Eu sobrava um dinheiro, eu pagava o desenvolvedor, né, para me ajudar. Então, eu pagava gente para... No meu projeto de startup, eu trabalhava, tirava dinheiro e contratava alguém né, dentro da empresa nos projetos e também investir nisso. E para o futuro. Para o futuro. E me fala, o que você lembra que você abriu mão nessa época? Porque na construção de riqueza, a gente faz escolhas. No início, a gente faz escolhas para depois ter liberdade de escolha, né? Exatamente. E faz parte dessa construção. Você lembra alguma coisa que era marcante para você? Falar assim, poxa, eu tenho um bom salário como programador, mas eu estou construindo a minha empresa, então eu estou abrindo mão de repente, viver desse bom salário e tudo em prol de algo que você acreditava no futuro. Você lembra de alguma coisa? Várias coisas, né? Do tipo tempo, principalmente, né? Não sair às vezes, né? Ou família, né? Você teve que abrir mão de às vezes passar mais tempo ali à noite com a minha esposa, né? Ela tinha que entender isso, né? Ainda bem que ela entendeu. E não é tranquilo não, gente. Quando a gente fala agora assim, entendeu? Hoje... entendeu, deu certo. Mas na hora que tá passando, sim, é complicado. Você fala, poxa, já tô trabalhando, tentei te convencer. Você fica aí, né, nesse negócio. Eu lembro que tinha umas crises, assim, né, porque era muito intenso, né? Ficava direto. É muito intenso, né? Nessa fase mesmo, é muito surreal. Então, teve que abrir mão dessa liberdade, né? De às vezes não sair final de semana, continuar trabalhando, sábado, domingo. Mas eu já estava acostumado lá atrás a trabalhar sábado e domingo, porque era legal você, né, você fazer projeto e ganhar dinheiro. Então, né, ela teve que se acostumar com isso. Acho que mais isso, assim, né? No final das contas. E de poupar, às vezes. Porque é isso, né? Esse dinheiro que sobrava, tinha aquela história, você precisa guardar lá, né, pro teu futuro e tal. Não, mas eu tenho um sonho aqui. Então, o meu sonho é esse investimento. Então, em vez de eu ter lá, às vezes, a poupança, os fundos e tal, eu liquidava ele para pagar desenvolvedor, para testar alguma coisa, para ver. E aí não sobrava, né? É risco, né? É risco, Então, você abria a mão dessa tranquilidade, né? Não tinha ali. Que, sobrou, a gente não tem essa opção, vamos investir. Vamos investir nesse negócio. Vamos investir. E aí eu passei 3 anos fazendo isso. 3 anos, gente. Falando agora, você vai falar assim, nossa, mas hoje Carmona tá rico, e foi rápido. Mas pensa nos 3 anos, você passando perrengue, trabalhando para outra pessoa, para bancar tuas contas e trabalhando fora tempo, sem ganhar nada. Empatando ali, né? Empatando, pagando as contas e mal. 3 anos é relação mesmo. Se você tá aí nos seus 3 anos, foca no pós, porque os 3 anos eu sei que não é fácil. Não, e você fica pensando, como que passou tanto tempo? É porque a gente acreditava que uma hora tinha que dar certo aquilo. Tinha que dar certo. E passou os 3 anos, chegou no final e falou, nossa, não dá certo. A gente fez 15 startups. 14. Fez 14 startups, pivotando, e muitos tracionavam, só que não escalava. Tipo, era aquele processo, eu tinha que ir lá vender e tal, não é isso que eu quero, não quero mais, quero que venda sozinho na internet, de certa forma, tal. Como que eu vou fazer para vender na internet? E aí foi nesse momento que eu parei e falei, qual que é o startup? É isso, problema é solução. Você tem um problema, você soluciona com tecnologia. Acho que qualquer negócio é isso, né? Tem um problema que resolver problemas, né? Resolver problemas. Eu falo isso. Quer ficar rico? Aprenda a resolver problemas. Se for um problema que muita gente tem, melhor ainda, né? Que você pode resolver o problema de uma pessoa só, você vai ter menos dinheiro. Isso. Se você resolve um problema que muitas pessoas têm, você escala, você aumenta o seu faturamento, o seu lucro, e aí você fica rico. É isso aí. Então, o processo era esse, né? Qual que é o problema? O robô buscava resolver um problema. As outras ferramentas, outras pivotadas que a gente deu, buscava resolver problemas. E para muita gente seria o ideal
Porque ali, né, no caso de fazer um software para uma grande empresa, resolver o problema deles. Era um cliente, mas tinha aquele risco. Aí eu falei, qual que é o problema aqui, né? Que eu não consigo escalar. O problema é vender na internet. Aí comecei a entrar e olhar, como que o pessoal tá... Aí acabei tropeçando nesse mundo do infoproduto. Vi lá os malucos fazendo tal dos 6 em 7, sei lá. Conheceu o qual era marketing digital. termo na época. Aí quando eu vi, o cara que eu conheci primeiro foi o Conrado Adolfo. Uhum. Tenho uma gratidão Qual era o ano? eterna para ele. 2014. 2014. 2014. Final de 2013, na verdade. Porque eu lembro que eu conheci o Conrado e ele estava lançando um produto chamado iJumper, que era um curso online. De empreendedorismo? De empreendedorismo online. Uhum. Né, iJumper, você poder viver do mundo, tal, vendendo, né? Blá, blá, blá. E aquele modelo, né? Eu fiquei fascinado, né? Eu me envolvi no lançamento dele. Hoje eu sei que é isso, né? Eu não sabia, né? Eu quero um lançamento. Dos gatilhos, né? Não tinha nada daquilo. Aí ele fez o grupo, fazia aquilo lá. Eu falei, nossa, que troço legal esse cara, tal. E ele revelava os números. E eu olhei para aquilo e não acreditava, né? Ele falou que faturou 1 milhão. E você falou, meu Deus, tô trabalhando aqui. Eu falei, como que ele consegue fazer isso e tal, né? Aí ele abriu o curso. Aí era um curso, sei lá, acho que custava 4, ele falou que era o primeiro, era R$2.000, sei lá, 2, 3 mil reais. 10 mil reais há 10 anos atrás, praticamente, era muita grana, né? Não, assim, pra mim, R$2.000 naquela época, eu olhei aquilo e falei, não que fosse muita grana, porque, pô, eu era empresário. Eu tinha um dinheiro, né? Só que você não faz essa correlação assim, ó, quem que paga 2 mil no curso? Sim. Eu não tinha essa visão que alguém pagava 2, 4, 5 mil num negócio digital. Pra mim aquilo era absurdo. Quando eu gostei, adorei. Só que a hora que ele falou o preço, eu falei, nem a pau que eu vou comprar um negócio de 2 contos. Da onde? Quem que compra isso? E não comprei. Só que fiquei com aquilo, não é possível, né? Eu devia ter comprado, passou aquele... Mas eu não comprei, porque eu não acreditava que o pessoal comprava isso. Só que daí ele abriu os números lá, falei, nossa, não acredito que teve essa galera, né? Que ele fez lá faturamento gigante. Funcionou, né? Você estava tentando saber como que vendia na internet, você viu que ele vendeu. E vendeu, mas eu não entendi aquilo. Aí no começo ele terminou de vender o curso, por isso que eu lembro que foi o final de ano, e já no começo do ano ele voltou lá nesse grupo e falou, agora a gente vai abrir o tal do Mastermind. Aí o que é isso? Um grupo de empreendedores vai reunir, porque eu não, né, também estava começando a... Hoje a gente participa junto de um grupo desse. Mastermind. Já conheci o Carmona por causa de um grupo de Mastermind. Eu sou fascinado por isso até hoje, mas naquele momento eu falei, o que é isso, né? Um monte de empresário junto e tal, e legal, só que eu dei sorte, eu acho, ou mão divina, não sei o que aconteceu. Era aquele, no YouTube ainda era aberto, no Facebook, o grupo dele era aberto, aqueles vídeos. E o Conrado começou a falar, tal, só que aquele vídeo de 1 hora, né? Aí, pô, legal isso aqui. Daí eu peguei, pô, só que era muita coisa pra ouvir, né? Daí eu joguei lá pro final. Aí no final tinha uns depoimentos. Falei, nossa, muito legal. Tinha um formulário pra preencher. Daí eu peguei e preenchi o formulário. Deixa eu ver, né? Vou preencher, só por preencher aqui. Botei lá os dados. Aí passou um tempo, o secretário do Conrado falou, ele quer falar com você e tal, fazer o final da entrevista. Lembro que eu fiquei assim, alucinado, né? Daí ele me ligou. O Conrado, né? Ele era um grande ícone pra mim, né? Nossa, que legal, tal. O que você é? Eu sou empresário de tecnologia, tem startup, que eu expliquei lá um pouco do meu negócio para ele. Lembro que eu estava num evento de startup em São Paulo até. Eu nem liguei pro evento, assim, eu fiquei só, o Conrado falou comigo, né, naquele final de semana. Era sexta, sábado, domingo, ele na sexta, eu fiquei final de semana pensando naquilo. Eu falei, na segunda-feira eu te dou um retorno. Legal, fiquei, né, esperando segunda-feira. Aí segunda-feira chegou um e-mail. Você foi aprovado. Nossa, que legal. Pagamento imediato. Eu falei, tem que pagar esse negócio? Você não sabia nem quanto era. Tinha que pagar. Aí ali eu tomei uma porrada que eu não acreditei. Só que pra mim foi a primeira lição do mundo do marketing, que ele chegou lá, era assim, pagamento imediato. Era 25 mil reais. Você achou caro o de 2. E aí... Nossa, foi muito louco. O Conrado fez de novo no digital. Fez e aí te fez uma oferta de 25. 25 mil reais. Eu falei, não. Era, sei lá, 3 de 10 ou 25 mil. Eu falei, nossa, que coisa absurda. Deixa eu ver o vídeo inteiro dele lá. Com detalhe pra entender o que é isso, né? Que alguém cobra esse dinheiro. Coisa absurda. Daí voltei lá no vídeo que ele esteve explicando. E no vídeo ele falava o preço. Você tinha pulado. Eu tinha pulado. Só que no vídeo, olha só que louco, ali foi a primeira lição, valor e preço. No vídeo ele falou o preço, e não era 25,
Era 50. Ele fez a ancoragem. Ele fez uma ancoragem do tipo, só que a oferta foi muito boa. Ele fez assim, ó, é um grupo seleto e tal, então você vai, como é o primeiro, então vai ser assim, você vai pagar 25 mil para entrar, e os outros 25 mil você paga quando a gente faturar 1 milhão, com quem ensinar dentro desse grupo. Eu falei, como que o cara, tipo, naquele momento que eu vi 25, eu falei, isso nunca, é impossível, impensável. Aí, de repente, a hora que ele colocou esse valor de 1 milhão, ele todo dia achou barato. Assim... Pagar 25 para faturar 1 milhão? Eu falei, como que alguém faz isso? Que coisa, né? Tipo, e aquilo ficou mais presente ainda. Eu falei, nossa, não é possível. E fiquei mais louco ainda com aquilo, né? Só que eu não tinha dinheiro. Daí fui mostrar pra minha esposa, esse cara é louco, tá querendo roubar teu dinheiro. Dá pra comprar um carro. Dava pra comprar um carro. Era o preço do né? carro 10 que eu anos tinha. atrás. Era o preço do carro que eu tinha. E quem que dá um carro pro maluco? Não é possível. Tal. Não, mas tem coisa aqui. Aí falei com o meu sócio. Eu não tinha, né? Pessoal meio que não tinha. A empresa até tudo bem, né? Sei lá, acho que a gente faturava por mês uns 30 mil. Sobrava lá uns 10, cada um tirava assim, não tinha. Aí eu falei, daí eu mandei ele pra ele. Ele falou, cara, esse cara, não sei, hein? Meio estranho. Eu falei, não, confia em mim, tá, vamos. Bom, né? Que ele ficou meu sócio até o final aí, o Fábio. E aí ele, beleza, será que você acredita? A gente topa, vamos pagar. Daí pegamos o caixa e a empresa investiu no treinamento lá no Mastermind. E olha que louco, aí você entendeu que vender online funciona. Porque você tinha comprado um produto de 25 mil sem conhecer a pessoa. Não teve uma reunião para demonstrar. Você estava acostumado a ir na empresa, né? Mostrar, esse aqui é meu escritório. Não, foi todo... Senti na pele e eu não entendi ainda o que tinha acontecido. Você só sabia que já tinha comprado. Eu sabia que, nem possível. Essa história aqui tá muito estranha. Tem alguma coisa aqui. Eu preciso ver o que é, né? Aqui tá a solução desse negócio. Aí fizemos aquele, né? Investimos e fui lá. Aí entendi isso dentro do Mastermind. O podcast era todo mundo do marketing digital? Era um pessoal que estava começando, era de infoproduto, né? E olha só, daí chegou lá. Eu achava que... Às vezes tem que... Né? Vou entregar, paguei 50 mil, uma coisa muito... Coisa simples esse negócio. Eu cheguei lá me perdido, não entendia nada disso. Não sabia o que era lead direito, né? Até fazia lista, mas né, lead é diferente de lista. Quer saber, vai lá no Lead Lovers, depois você vai entender. vai lá conhecer. Você ter né, um spam, né? Fazer as malas diretas, né? Não é mailing, né? Lead é uma coisa diferente. Então entendi o que era lead. Aí tinha o lance de gravar vídeo. Daí eu, nossa, nunca vou olhar pra câmera, que medo, né? Não gravo vídeo. E copywriting, né? De escrita, não entendi daquilo. Leitura, os caras passavam um monte de livro. Eu não tinha costume de ler, assim. Eu lia na internet, mas não era um cara que lia livro. Escrita e tudo aquilo, e eu ficava olhando lá naquele grupo, eu falava, o que eu estou fazendo? Eu paguei uma grana, isso aqui não vai resolver meu... Só que o lance do Hot Seat, que no Mastermind, um dos principais, tem as palestras, né, que eles davam lá, só que um dos principais pontos desse grupo de empreendedorismo é você ir lá se expor, e tudo aqueles empresários, eles te dão ideias que você nunca imaginou, fora da caixa, né? Sim. Porque esse é um dos grandes poderes. Você fala o problema, né? Ou o seu desafio. O seu desafio, toda aquela galera, né, que tem um conhecimento te ajuda. Sim. Isso é incrível, gente. É incrível, você que quer construir sua vida rica, quer enriquecer, está começando. Muita gente tem medo de investir. E aí eu quero pegar outro hack aqui da mentalidade do Carmona. Mesmo não confiando, não tendo certeza absoluta, ele foi lá e ele pagou, ele investiu. Isso é muito poderoso. Ele podia ficar esperando ter a certeza absoluta de que aquilo funcionava para ele. Não. Essa é uma característica das pessoas que enriquecem. Quanto mais você toma risco, maior o seu retorno. Então, você tomou aquele risco. Quando chega nesses grupos de mastermind, para quem nunca participou, a gente participa do grupo junto, você tem a oportunidade de falar, olha, minha empresa funciona assim, eu tenho um desafio X, e as outras pessoas, sem conhecer você e nem o seu negócio profundamente, mas elas vão ter a inteligência delas, a história de vida delas e toda a percepção para te trazer ideias, que podem ser incríveis e pode também não servir para você naquele momento. Se você for pensando que todo mundo tem que te dar a solução ideal, não vai. Então você precisa estar atento para quem você está ouvindo e começar a coletar pérolas
daquelas informações. Ler livro, participar, saber o que é lead, não estava tendo muito valor para você. Não, eu não entendia como aquilo ia se encaixar. Agora, a hora que eu vi o lance do Hot Seat, eu falei, cara, isso aqui é poderoso, porque eram pessoas, né? Daí foi lá, eu não fui o primeiro, né? Daí a pessoa foi lá, eu tô enfrentando isso, daí, faz isso. Eu falei, nossa, olha só que ideia boa que a galera deu. E a pessoa saiu maravilhada de lá. Foi, isso aqui é muito legal, vou esperar a minha vez. Daí continuando nas palestras, copywriting. Pô, não entendia nada daquilo, gravar vídeo, ler livro, escrever, comprar. Falavam dos cursos online que já tinha o Fórmula, né? Na época já estavam discutindo isso. E infoproduto, algumas coisas, e eu ali de fora, mas o Hot Seat é muito legal. Aí na hora que eu fui fazer meu Hot Seat, eu cheguei lá e falei, galera, vou abrir meu coração aqui com vocês. Eu não sou dessa área, não entendo nada que vocês estão falando. Gravar vídeo, eu tenho pavor de câmera, não quero, eu não vou. Escrever, eu não sei. Ler livro, não leio livro. Esses livros que vocês indicaram, eu nunca li e tal. E curso online, eu nunca comprei esses cursos, né? Até teve o iJumper lá, eu não comprei, não vi, não acreditei. Mas eu quero aprender a vender na internet em escala. Como vocês estão fazendo tal? O que eu faço? Aí o pessoal ficou olhando, putz, e aí, o que esse maluco tá fazendo Perdido. Aqui? Aí eu não lembro direito, teve algumas ideias, mas o Conrado ficou lá me olhando e falou, então é o seguinte, Carmona, você vai sair daqui, você vai pegar todos esses livros que a gente indicou, vai comprar e vai ler. Você vai começar a treinar, a gravar vídeo, você vai começar a entender o que é escrita, e você vai comprar os cursos lá tal, e fazer. Próximo. Ele falou isso no teu Hot Seat. Era isso. Exatamente o que eu falei que não foi. Então agora você faz. Que absurdo, né? Eu falei, não é possível. Queimei 25. Como é que eu vou dizer pra minha mulher, meu sócio? O que eu vou contar lá em casa? O que vai acontecer? E ainda não tinha ligado as peças ali do negócio. Vou contar aqui para o senhor essa história. Teve uma parada que o Conrado falou, que ali eu falei, nossa, não sei o que eu paguei aqui. Eu era técnico, né? Ele chegou e falou, ele estava numa dessas dinâmicas e falou do dragão da emoção. Uma viagem, o dragão, não sei o que, da emoção, da criação, do envolvimento. E aí a razão tem a chave da jaula. E às vezes precisa abrir a grade da jaula, do dragão. Aí eu vi aquilo, eu tava anotando, né? Mas eu falei, nossa, que isso? Guardei aquilo. E aí eu saí desse primeiro encontro frustrado. Eu não tinha entendido ainda como é que eu ia fazer para conectar aqueles pontos com o negócio. O que fazia a diferença? E foi em Floripa o encontro. Eu sou de Curitiba, né? E aí eu fui de carro, fiquei no hostel lá, tal, até pro encontro, os recursos, e voltando de carro, foi rápido. Foi ali que eu descobri a chave. Eu vou contar para vocês aqui, ó, esse podcast. Eu saindo ali, vindo na estrada, e de repente o trânsito parou na serra, tinha uma chuva, eu fiquei ali pensando isso. O que eu vou falar para minha esposa? O que eu vou falar pro meu sócio? Que puta, que viagem e tal. Aí peguei o livro, falando o dragão. Eu vi ali, de repente, uma parada do meu ponto cego de entender a parte emocional. Ali foi a pegada. Porque o que faz a venda, a gente sabe, eu era um bom vendedor empiricamente, eu explorava esse ângulo, só que eu não entendia que era ele que fazia as coisas acontecerem. Não entendia que era a emoção que faz você tomar ação. A emoção faz você vender. Foi cutucando o dragão meu aqui, emocional, que o Conrado me convenceu a pegar aquela grana de mim. Foi ali que... E daí eu comecei... Ali eu tive flashback das áreas que eu tomei ação, das compras que eu fiz. O cara não falou com a minha razão, né? Eu chamei isso depois, eu vi um outro termo, não sei, que era o elefante e o menininho em cima do elefante, né? O elefante é a tua emoção, ela é grande, ela te leva, ela leva você pela vida, e o menininho controla. Ele aprende a controlar a tua emoção. Só que muitas vezes, menino, né? Daí eu lembro que eu queria ter um carro, meu sonho era ter um Civic. Aí eu lembro de eu indo lá na concessionária, comprar o carro e tal, e o cara falou, vamos fazer um test drive. Não sei se tu queria ver o carro. Não, vamos aí, não tem nada. Daí saí fazer o test drive, peguei o carro. Pô, bonito, né? Tava lindo. Acelera esse carro, acelera. Acelerei. Você tem filho ainda? Já tinha filho, né? Esse aqui tem um tal do ABS. Freia. Não vem carro nenhum, freia pra você ver como esse carro é seguro. Eu freiei. A hora que eu freiei, o menininho saiu voando.
Não sei o que aconteceu, eu comprei o carro. Totalmente tomado por aquele negócio que eu não tinha noção de que era, eu não via como um elemento emocional dentro de mim. Eu achava que tudo era racional. Principalmente pela tua formação como programador, bota lá. Software, e isso se espelha em comunicação, né? Sim. Então, depois eu parei para olhar, todas as startups, elas acabavam sempre falando com a razão. Elas cutucavam o menininho, né? E aí falava, não é possível que a pessoa não entendeu que ele precisa disso. Tem tantos giga, tem tantos... sabe, era muito técnico as coisas, sempre era técnico. Você vai ter uma página, você vai ter isso, você vai ter um robô, vai ter esse item, tudo sempre a parte técnica, a parte conceitual. E aí, como venderia aquilo hoje entendendo, né? E depois como eu comecei a vender os produtos, você não fala disso. Dane-se essa parte. Você vai ser mais tempo na tua empresa, você vai ter liberdade, você vai ter... Então entra por um outro ângulo que aí desperta essa área emocional, não é tangível. Racional você entende, mas é a emoção que faz você comprar as coisas. Então era o dragão, era o menininho. A hora que eu vi esse negócio dentro do carro, eu entendi na hora. Eu comecei a chorar. Sozinho dentro do carro. Descobri. Puta, olha, tá aqui, ó. Essa é a chave que faltava. A engrenagem que faltava para as coisas acontecerem. Ali eu tive uma certeza desse negócio. Nossa, entendi. Aí entendi por que eu tinha que gravar. Por que a gente grava? Por que eu falo? Isso aqui é muito emocional. Você está conectado comigo. Eu antes não ia lá falar com as pessoas, né? E mandava você para uma página. Vai pro robô. Vai para a página, que a página nem tinha copywriting, que a copy explora o lado emocional das pessoas totalmente, né? Sim. Eu não entendia, é só um texto. O que esse texto tem a ver? Não, ele mexe com cutuca o elefante. Sim. Né, a leitura que você faz lá, é conteúdo para você absorver isso, né? Os cursos, eles trazem essa pegada. Aí eu entendi o que ele quis dizer, eu falei, agora tudo faz sentido. Aí foi rápido, cheguei em Curitiba lá, meu sócio, eu fui direto na empresa, que era no Contorno Sul, lá a nossa empresa ficava antes de casa, né? Já passei, ele tava lá, e aí, como é que foi? Calma, cara, ele queria uma receita. Entendi. Ele queria que você chegasse lá com uma receita e falasse assim, vamos fazer isso, isso e isso. Mas você chegou com uma coisa muito maior. Não, mas eu lembro que nesse caminho eu pensei, o que eu vou falar? Porque eu gastei uma grana, eu não sei. Você vai chegar o dragão. Ferrou. Eu gastei uma grana, eu não sei como é que a gente vai fazer para vender aqui, não. As coisas, não entendi ainda. Tinha algumas ideias. Naquele momento foi... Aí cheguei lá, ele perguntou, e aí? Eu falei, cara, entendi. Porra, daí comecei a explicar, né, um pouco do que eu tinha entendido ali. E daí ele também ficou, como assim, né? E esse lance foi dali que inclusive surgiu o nome. A Lead Lovers surgiu dentro desse grupo. Aí nasceu daquele momento. Nasceu ali, porque o Lovers, nessa conexão emocional, foi um dos itens que eu comecei a entender, né? Você se preocupar, estar conectado com as pessoas, né? O amor. Meu sócio fala, para com esse negócio de amor, não sei o quê. Hoje ele é todo amoroso, né? Na época a gente era meio bruto, né? Ele também programador. Também programador, né? Meu parceiro de faculdade. Ainda não tinha também entendido essa pegada. Daí eu falei, vou fazer um teste. Aí foi a pivotada mais rápida que a gente fez. Eu já tinha uma startup que fazia um monte de coisa para rede social. Assim, era tipo era um monitor de rede social que postava automaticamente, tinha um monte de coisa. Essa última startup que eu levei lá no Mastermind, o Postlist. E uma das funcionalidades dele era uma função de gestão de leads, extrator de leads para anúncio no Facebook. Era uma função. Que lá nesse grupo eu entendi que as pessoas falam, eu expliquei o negócio, rede social, isso aqui é muito legal pro nosso segmento e tal. Aí, legal, então vou testar isso aqui. Daí a gente tirou só aquela funcionalidade, um item só, que era uma dor clara, né, que dava para explorar com uma copy e tal, um produto só, né, em vez de explicar tudo que tinha. Criamos, daí eu falei, qual que é o nome, né? Ele gera leads lá no Facebook e tal, tinha essa pegada. Aí tinha um negócio do Lovers, daí leadlovers.com tá disponível, ficou ali, surgiu o nome. Dentro desse grupo, inclusive, eu fiz uma enquete pro pessoal do Mastermind, daí com algumas ideias que eu tinha visto de .com, livre. Lead Lovers, gostamos desse aqui, beleza, vai ser Lead Lovers. Daí fiz um script, fiz um copy, gravei um vídeo e lancei. E olha só, o Postlist, ele vendia a R$9 por mês, R$9 por mês a assinatura, eu vendia uns 2, 3 por semana, por isso que eu não fechava a conta. Né? 2, 3 por semana, você tá falando 30 10. reais de recorrência ali, pô, mas
E se matava para conseguir vender 2, 3, né? Às vezes tinha que ir lá convencer o cara que a ferramenta era boa, né? Com o vendedor. Tinha que bater lá na lanchonete e falar, ó, compra isso aqui. E ele tinha esse preço porque é aquela lógica também que a gente tem, né, na cabeça de que botamos 100, ninguém comprou, então o problema é o preço. 50, 9 alguém vai comprar. Alguém comprou, você pá, então esse é o... 9. É porque você não explora aquilo, É. né? Aí quando a gente começou, eu perguntei lá para o Master, não, pô, isso aqui tem muito valor e tal. Daí eu peguei isso, então, o produto inteiro tinha essa funcionalidade dentro dele por 9. Tiramos um pedaço dele, demos essa roupagem, né? Mostramos o que aquilo tinha de potencial e eu botei, sei lá, acho que era 200 o semestre, assim, era o preço bem maior. E lançamos. E deu, o pessoal começou a comprar, tal, deu certo aquela pegada. Eu lembro que eu fiz 150 mil com esse produto. Gente, agora vamos lá, Vida Rica aqui, hackeia a mentalidade do Carmona. Acho que o principal de quem acompanha esse podcast, eu acho que se a pessoa entender essa riqueza que tem aqui, você tinha um produto, ralou, porque se não fosse os outros também você não tinha chegado nesse, né? Então tem toda a construção. Mas você ficava sofrendo para vender um produto por R$ 9,90 que tinha tudo. Inclusive esse outro que você separou e vendeu por 200 no semestre. No ano a pessoa te pagava 99. Se ela ficasse um ano contigo, ela ia te pagar 99. E aí você tirou uma funcionalidade, adaptou e passou a vender por R$ 400 no ano para a pessoa. E ao invés de vender 2... Nossa, vendeu no lançamento, vendeu um monte, depois fomos fazendo campanha. No final, eu não lembro quanto tempo o produto, porque depois parou de funcionar. Essa funcionalidade que era de anúncio lá naqueles tempos do Facebook. Mas eu acho que a gente fez 150 mil com essa versão desse produto. 150 mil. 150 e mil. Aí você falou, valeu os 25 mil. Ah, valeu, foi mais. Não, e daí eu continuei participando do Mastermind para entender. Aí eu entendi que não adiantava entregar o lead mais quente pro cara, ele precisava ter um fluxo de relacionamento, daí eu comecei a comprei umas ferramentas que o pessoal tinha indicado. Mais Impress, a Weber e tal. E aí num dos eventos do Conrado, eu tive uma visão que foi a dificuldade das pessoas, um monte de infoprodutor, de colocar a parte... Eu era técnico. Então ele entregava template das cópias dos e-mail, da VSL, que eram vídeos de vendas lá, né? Entregava o escopo para você lançar o seu produto digital. Só que a hora que o povo ia colocar na ferramenta, eles se apanhavam. Era horas fazendo aquilo. Eu fazia em 10 minutos... Por quê? Porque, código HTML, copia daqui da ferramenta de e-mail, cola na página. Daí o pessoal tinha dificuldade com isso. Aí eu falei, aqui tem um problema. Se eu entregasse algo pronto, que você tem as páginas já prontas, a sequência de e-mail já configurada, você só clica, troca o texto pro teu negócio, troca o texto da página e bota no ar. Cara, uou, isso seria incrível. Então vamos fazer. Daí a gente fez um MVP, um mínimo produto viável, não um escopo pequenininho. A primeira versão da Lead Lovers máquina de vendas, que é o que ela existe hoje, era isso, né? Hoje você cria a gente chama isso de máquina de vendas. A máquina tem as páginas e os e-mails, e a sequência de e-mails. E aí entregava isso pronto pro cara. Do jeito que o Conrado entregava no curso, entregava na ferramenta e sem ter essa problema técnico. A pessoa podia ir lá editar. Aí lançamos. E ali começou para valer. Daí foi 2015 que eu chamo que é quando começou mesmo a Lead Lovers. Até esse momento, inclusive, ela não existia como empresa. Ela era um produto da Dinfo, que era a minha software house, né? Ali a gente resolveu abrir empresa. Aí a gente lançou, daí teve 40 clientes pagantes, daí no outro mês já dobrou, no outro mês dobrou. E o negócio começou a escalar do jeito que eu queria lá atrás, né? E daí deu para contratar gente, e a empresa começou em 2015... 30 clientes, né? Tipo, chegou no final do ano, acho que já tava com 1.000. O negócio disparou. Cresceu, deu certo. Aí eu demiti os clientes antigos, aquela decisão que você tem. Daí lembra, tinha o Come Grana, já era grana. Ainda tinha aquilo. Daí eu fazia projeto por 20, 30, aquilo não fazia mais sentido. Daí eu parei com a parte e a gente focou só em fazer a Lead Lovers crescer. E aí foi melhorando a ferramenta e tal, né? E depois de 6 anos, né, já trazendo o spoiler ali, a gente teve uma oferta de compra da empresa, que foi o ano passado. E aí eu vendi a empresa. Gente, eu vou contar aqui que eu fui sua cliente em 2016. E isso que você falou de ter pronto foi justamente o que fez eu me tornar cliente. Porque eu entrei no mundo digital também sem saber fazer nada. Eu descobri que eu tinha que fazer uma ordem de e-mails para poder vender para as pessoas, só que eu não sabia programar. E para eu pagar um programador para fazer para mim ia ser muito caro. Aí eu conheci e aí eu descobri que lá na Lead Lovers
Vocês me entregavam o negócio pronto, inclusive eu fazia minhas próprias páginas, eu adorava isso. Eu mesma abria, clica aqui, pom, montava a página e funcionou. Fiz meu primeiro lançamento lá colocando isso. E 2016, então vocês eram recentes nessa época. Segundo ano daquela. Segundo e ano. Cresceu, né? A gente se tornou relevante nesse mercado. Sim. Muita gente solucionou um problema que muita gente tinha no mercado, né, de infoproduto ali. Então isso espalhou. Antes de você falar da venda, da independência financeira, deixa eu te perguntar. Me fala um marco. Aí você vendeu os 150 mil, 100 clientes, 200, 400. Qual foi o marco que você, Carmona, falou assim, dei certo, agora eu fiquei rico? Teve algum marco? Não, acho que escalando a empresa ali, tendo os seus 1.000, 2.000, 3.000 clientes, já começou a ter uma visão, né, de possibilidade. Quando aconteceu o negócio lá da venda, eu não sei, eu já achava que eu tinha uma vida confortável, porque eu era empresário. Sim. Faturando 30. Aos meus pares, já era já um negócio, tinha, né? Já podia ter um carro, Sim. uma casa quitada, mas ali nesse modelo, eu vi, agora eu consigo ter uma empresa que está escalando e ela vai gerando aquele valor, né, aquele negócio, assim. Então, eu falei, isso aqui dá para ficar muito grande. Aqui eu acho que a gente acertou. Por isso que eu até demiti, focamos em... E aí eu tinha que aprender muita coisa. Daí, né, gestão, processo financeiro. Ali eu comecei a entender também esse negócio de, tipo, que acho que foi 2015, foi esse marco de entender que se eu ficasse na operação da empresa, a empresa não crescia. Delegar... Sabe, sair do técnico. Você era programador, tinha que sair do técnico. Eu programava ainda e ficava me matando para programar ali do Lovers ainda, né? Então, olha que louco, né? Ficar ali. Mas não precisava mais, daí tem um bloqueio aqui. Sim. É o mito do empreendedor, né? É. O empreendedor geralmente fica preso no seu negócio. Ninguém vai programar como eu. Eu tinha software house, eu era programador na minha software house, né? Aí já tinha continuava com o mesmo problema ali. Aí nesses mundos aí, daí você começa a investir em desenvolvimento. Não era difícil mais para mim pagar o resto. Paguei o resto lá, né, o Conrado, porque as coisas começaram... Você pagou o Conrado, então foi realmente 25 no início e 25 quando você faturou 1 milhão. Paguei, renovei, né? Eu continuei por anos no Mastermind e continuo em grupos de empreendedorismo porque eu entendo o valor disso, né? Sim. Hoje a gente paga muito mais que isso, né, para participar do grupo, mas entende que aquilo te dá acesso, às vezes, uma ideia, você faturar muito mais que aquilo. Sim. Aquele foi um investimento maravilhoso, né? Me gerou uma empresa multimilionária por só 25 mil. Imagina se você não tivesse deixado o dragão falar e não tivesse colocado os 25 mil, né? Exatamente. Ou se eu tivesse visto o vídeo inteiro. Porque se eu soubesse o preço, você não tinha nem aplicado. Não tinha nem aplicado. Foi uma coincidência interessante ali que as coisas deram certo. E aí você, em 5 anos, quantos anos levou até você ter a oferta de venda da empresa? 2011, foi. Oferta a gente começou a ter ideias sobre esse modelo, né? Que daí, no crescimento, você começa a ver esse lance de valuation, de equity, que é um outro mundo, né? Sim. Muito interessante. No início também. você só quer pagar as contas. Você quer pagar as contas. Depois você quer ter o dinheiro para comprar um carro, para fazer uma viagem. Aí depois você vê que o negócio... Por isso que não acaba. Eu acho que se a gente não entender que a vida rica é uma construção, a gente não aproveita a vida. Porque quando você descobre uma solução para uma coisa, você descobre que tem outras na frente que você pode resolver e que a gente tem essa chama, essa essência do crescimento dentro da gente. Sim. E você foi descobrindo ao longo do caminho. E quando você começou a empresa, você já veio desse mundo de startups. Então, você já imaginava vender? Não, eu queria fazer um negócio que, se saísse cliente, eu não me ferrava igual aconteceu lá atrás. E aí, legal, porque eu tinha, sei lá, tinha mês que saía 100 clientes, mas entrava 200, 300. Sim. Beleza, continua crescendo, as coisas continuam acontecendo. Então, acontecia esse movimento, né, de perder cliente, mas não afetava. Daí ali eu tinha atingido aquele objetivo primário. Primeiro. Legal, isso aqui. Aí o negócio começou a crescer. Aí nessa pegada de investir, de continuar crescendo, apareceu essa visão, na verdade. A primeira coisa foi, eu posso comprar a empresa. Eu nem tinha pensado em vender, mas eu tinha a oportunidade de comprar para fazer o negócio acontecer mais rápido. Comprar do teu sócio? Não do meu sócio. Comprar outras pequenas empresas, que não estava, a gente já tinha atingido um número interessante.
Aí eu lembro que uma empresa a gente precisava ter o webinário, que é um negócio que... Aí a gente começou a construir, falei, tem uma empresa aqui menorzinha e tal, fui conversar com o cara, ele vendia, daí eu comprei a empresa dele. Então você começou a comprar empresas menores. Comecei a comprar empresas Soluções menores. Aí eu vi nesse mundo dos negócios, né, que existe esse movimento, ou você compra, ou às vezes você se junta, o M&A, né, o Merger and Acquisition, você se junta ou compra, ou vende, ou tem esses movimentos, né. Então eu comecei a comprar. É interessante isso aqui, para aumentar o negócio ou juntar. Aí eu falei, precisa também de dinheiro para fazer escalar mais rápido. Comecei a entender isso. Daí eu fui atrás dessa visão de empreendedorismo, de vendas, de equity. Aí chegou no outro ponto que eu entendi que eu não tinha o que precisava, que é a tal da governança. Cara, uma vez eu fui falar com um cara lá e ele falou, tá, e qual que é o teu EBITDA? Eu, o quê? EBITDA o quê? Escreve aí, que eu não sei o que... Não tenho esse dado para você, não. A gente tem essa... Então era meio bagunçado ainda, apesar de ser uma empresa que começou a escalar, né? Tinha muito caixa, tinha rentabilidade. Eu podia investir nos treinamentos, nos cursos e se desenvolvendo, mas não tinha esse modelo que os caras pediam. Então deixa eu ver, daí a gente começou a organizar financeiramente, ter um controller, né, para organizar a estrutura, para ter esses dados. Porque o cara falava, não, a gente precisa dos dados, qual que é o teu crescimento, o teu EBITDA, um monte de coisas, números que a gente não tinha aquela visão. Aí beleza, daí começamos a organizar. Da hora que ficou organizado, apareceu um pessoal, perguntava, falava, pô, isso é muito bom. Daí começou a aparecer umas ofertinhas, umas ideias do pessoal comprar, juntar. E muito boas. Assim, eu falei, legal, vamos conversar. E aí a gente se aprontou para vender a empresa e chegou uma oferta interessante. E a gente estava já estruturando. Daí chegou o Covid e aquilo meio que pausou. E aí, fechando do Covid, o pessoal retomou, mas daí tinha outros compradores interessados. É interessante isso. Né? Daí veio um pessoal oferecendo bem. Assim. É um grupo que tem uma visão de juntar várias empresas de tecnologia para fazer uma grande empresa de tecnologia, ir para o IPO, né? Sempre tem mais. Você falou, né? Eu nem vi esse mundo lá, né? Mas talvez uma hora eu chegue nisso, né? Ali tinha essa oportunidade de estar junto com esse pessoal e experimentar isso. Que é onde hoje a gente está nesse caminho, né? Sim. Então, esse grupo, no Vini, comprou Lead Lovers, tem várias outras. Esse grupo está se aprontando, gerando governança para talvez ir para um evento de liquidez pública na Bolsa de Valores, né? Então tem esse movimento, a gente está no meio. Hoje é essa situação. Então, não sei como você vai estar vendo esse podcast, pode ser que já tenha feito. Tenha acontecido. Então é isso. E aí, quando você recebeu a proposta, eu acho que isso é interessante. Dentro do meu mercado, né, eu falo de educação financeira, de planejamento, prosperidade, as pessoas têm muito essa visão da independência financeira, né? O dia que eu não precisar mais trabalhar para pagar minhas contas. E quando você recebeu a proposta para comprar a tua empresa, aí você tinha a oportunidade que você de não preciso nunca mais me preocupar com os boletos, vou pegar a grana, vou investir e vou viver dessa renda aqui o resto da vida. Foi fácil tomar essa decisão? Como é que foi? Não foi. Então, tem esse sonho. Parece aquele dinheiro que nunca havia, né? Apesar de lidar... É muito louco que a gente lida com esse negócio do infoproduto, né? Sim. Muitos influenciadores fazem esses lançamentos milionários. Eu olhava esses números, eu entendo que tem a bagunça ali, né, do faturamento versus o lucro. Mas tinha gente com muito resultado. Sim. E eu falava, pô, eu tô aqui me ferrando, porque beleza, a empresa era milionária, mas eu tirava lá, sei lá, 10, às vezes, né, aquela história, a empresa tem caixa, não tem? Porque as pessoas acham que quem fatura 1 milhão, bota 1 milhão no bolso todo mês. Não é isso. Faturava, ainda mais quando... Às vezes, eu ficava vendo o pessoal do infoproduto que tinha uma visão disso. Porque o cara faturava lá, meu cara tem 5 funcionários. Eu tava com 80. Eu tava com uma empresa com um monte de funcionário, um risco gigante, um troço grande. E sobrava lá um dinheiro para mim no final do mês que sustentava, né? Era um bom salário pro labore, mas não era um troço milionário, não era... Não podia me considerar Não assim. era milionário no teu bolso. O negócio era milionário, mas no teu bolso não era milhões. Não tinha essa reserva, ainda às vezes gastava para manter a empresa e tal. Então eu ficava nesse espaço. Quando chegou essa oferta, eu falei, como assim? Você vai me dar massa? Ali a gente vai resolver. E tem essa pegada, pô, mas eu posso levar ele mais longe sozinho, né? Daí tem esse lance assim, vale a pena? Até meu filho perguntou, pô, mas o negócio tá indo bem. Como é que você explica isso, né? Quando eu cheguei lá, né, decidimos, vamos contar para a família, né? Vem cá, ele tá vendendo a empresa. Mas não tá tudo bem? Tá tudo bem. Por que vocês vão vender?
Aí é essa pegada, o negócio fica maior que você. Para o negócio crescer, muitas vezes tem que sair da tua mão. Veja as grandes empresas, veja a Apple, ela não tem dono, ela tem fundadores, nunca vamos tirar. Né? Mas dono ela não tem mais, ela pode chegar a ser pública, como... legal, e daí isso ainda vai dar um resultado pra gente, uma tranquilidade por algum tempo, né? Beleza, daí fizemos isso, daí aconteceu, né? A venda, daí que eu vi essa quantidade de dinheiro de verdade, né? Enfim, que eu entendo, que é o evento de liquidez, né? Às vezes você está investindo no negócio, você gera aquele ativo, mas o ativo é do negócio, é da PJ. Quando que você transfere o ativo para a pessoa física? Bom, você é educadora financeira, né? Fala isso pra galera. É geralmente nos eventos de liquidez, né? Quando você vende ou quando você vai para um IPO. Veja essas empresas que vão para o IPO, é a mesma coisa, né? Às vezes o cara está ali, ele não tem aquele dinheiro. Aquele é o momento que ele transfere da pessoa jurídica para a pessoa física aquele patrimônio, aquele ativo, né? E aí chegou o dinheiro lá e aí a Carmona falou, agora eu tô rico, eu preciso mais nem trabalhar. Como é que foi essa... Você já estava acostumado a ter uma vida confortável, um empresário, né? Você podia já comprar as coisas que você queria e tudo. Você mudou alguma coisa no teu estilo de vida? Não, porque eu já tinha uma vida como... Já tinha, sei lá, a TV que eu queria, né? A maior TV que eu já morava no lugar que eu queria, já tinha o carro que eu queria. Mas ele traz um negócio que é uma tranquilidade, isso é verdade, né? Porque você sempre fica pensando, né? Pô, se o negócio acabar aqui, pô, quanto tempo eu tenho? Aí já tinha um pouco mais de reserva financeira, mas era alguns meses, né? De repente é um montante que te dá um bom tempo, né? Sim. Talvez até, se não fizer nenhuma cagada, né? A vida toda. Dá pra ficar tranquilo com aquilo ali. E aí dá essa tranquilidade sem investir. Só que, ao mesmo tempo, não tem essa, né? Agora eu vou me aposentar. Eu saí depois... Teve a venda, eu continuei lá e fiz a transferência. Eu saí da empresa, eu era CEO, né, do negócio, CVO, que era o cargo. Eu transferi isso e eu saí. De repente, o dia que eu transferi o cargo de CEO, aí foi o baque. Porque eu saí do negócio. Mesmo quando antes estava de férias, sei lá, ou mini férias, o empreendedor quase não tira férias, né? Tinha aquela demanda, você ficava ali ligado, né? De repente, a hora que saí do negócio, não tinha mais nada que fazer. Eu estava realmente... Aí eu passei aquela semana assim, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ficar louco já. Eu falei, não, tá errado isso aqui, eu vou ser depressivo. É depressivo. É só passar o tempo, né, agora? Não. E é engraçado, né, porque as pessoas não entendem isso, assim, nesse ponto de Parece vista. que é o sonho, né? Eu vejo muitas pessoas hoje, as pessoas me procuram e falam, não, Aline, meu sonho é ter independência financeira para eu não precisar fazer nada. E aí eu falo, tem alguma coisa errada, então, no que você faz. Porque se você espera ter dinheiro para não precisar fazer o que você faz... Você deveria mudar de fazer o que você faz. O problema não é o dinheiro que está envolvido aí. E aí caiu a ficha que você não precisava mais de dinheiro, mas que você queria ter outras coisas para fazer. Você tem que estar se mexendo, tem que estar fazendo, porque não faz sentido, né? Ainda mais, sei lá, se aposentar cedo, digamos assim, né? Quantos anos? 41 anos. Imagina, 41 anos. Não vou. Eu, sei lá, já gostava, às vezes saía de barco, mas não tem nada assim, vou fazer, né? A gente já viajava, já tinha uma vida, como você falou, tranquila. Não tinha nada muito assim expressivo. Claro, né? Dá pra abusar um pouco mais, né? De estar com algumas coisas, uma viagem, fomos pra Vegas, né? Fazer aquela bagunça, mas era Covid, nem deu. Foi esse ano aí, eu e meu sócio lá. A gente tinha combinado, quando a gente pudesse, a gente ia pra Vegas juntos, a gente foi esse ano, depois do Covid. Mas o ponto ali, eu lembro que eu fiquei mal, assim, falei, poxa, é agora, né? Eu preciso fazer alguma coisa, deixa eu voltar lá. Ainda ficava incomodando os caras da empresa, vi que eles não me davam muita bola, porque eles queriam transferir, né? Tipo, mudar essa gestão, né? Pra empresa poder tocar, não tem que estar você mexendo aqui. Beleza, deu. Tem que arrumar outra coisa pra fazer. Aí comecei a buscar outros projetos, outras startups, inventar coisa nova. Começar de novo, para poder estar fazendo alguma coisa. Para estar sentindo essa emoção de estar fazendo alguma coisa. Muito bom. E Carmona, o que é a vida rica para você? Você fez uma jornada que não foi rápida para você, claro, você passou na jornada e a gente sabe que quando a gente passa não é rápido. Mas para quem está olhando de fora, pensa, poxa, com 40 anos ele conseguiu, errou, mas deu certo, conseguiu enriquecer, ou teve um bom retorno financeiro daquele projeto todo, e você pode hoje escolher a vida que você quer viver. E aí, o que é essa vida rica para você hoje? Acho que está ligado à liberdade, assim, de estar tranquilidade, né? E liberdade de estar
com as pessoas. Eu já tinha essa vida rica para pensar. Quando eu me mudei lá, hoje eu moro em Orlando, né? Moro na Flórida e eu já tinha feito isso, porque eu queria estar perto dos meus filhos, né? Ver eles crescer. Então eu já tinha essa vida rica antes do evento de liquidez, digamos. Você não assim, esperou. Eu acho não que esperei. isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa que ela espera um momento para ter a vida rica. E não, você já tinha assumido isso na construção do teu negócio. Sim. Eu lembro que esse ir para lá para fora foi complicado, porque eu gastava mais do que eu ganhava. Tinha que converter, né? Não, e tipo, daí eu tinha uma reserva, eu falei, não, eu vou passar um tempo aqui fora, eu vou gastar essa reserva, mas tudo bem. Porque esse é o momento, não vou esperar eu estar tranquilo, meus filhos vai passar, não, tem que ser agora. Eu preciso viver essa liberdade, acho que agora dá. Inclusive, para esse negócio da empresa, eu pensava nisso. O Flávio Augusto falava disso, né? A empresa ela não ganha equity se ela depender de você. Sim. Aí que é um problema aí que a gente vê no nosso mercado, às vezes do infoprodutor, né? Tipo, o nome da pessoa é empresa, então ela não tem equity, ninguém vai comprar você, né? Você tem que ter um negócio que gire sem você. Sim. Então, sair até da operação para longe, né, dava essa oportunidade de provar que o negócio podia continuar crescendo, mesmo assim eu estando ali no dia a dia da operação. Né? Momentos pós-Covid, ninguém era remoto, né? Tinha que estar lá no presencial. Não precisa, dá para fazer esse movimento. E o Flávio fala isso uma vez, assim, acho que ficou comigo. Eu saí do Brasil até para provar que a WhatsApp crescia. Daí, quando voltou, acertou, daí que ele ganhou equity para a empresa poder ser vendida. Então, eu fiz esse movimento um pouquinho antes e tal. Então, eu já tinha essa liberdade, já tinha essa vida rica, né? E aí ficou mais tranquilo ainda, né? Então, para quem não tem ainda, tem um estudo que fala isso. Que o dinheiro, a gente fala que o dinheiro não traz felicidade, né? Não é bem essa história. Lógico que o dinheiro vai te dar conforto, vai te dar saúde, vai proporcionar uma vida boa para os filhos, para a família e tudo. Depois de um certo limite, ele não aumenta a sua felicidade. Ele traz mais liberdade, ele traz mais tranquilidade, mas ele não vai te fazer ficar mais feliz só pelo montante de dinheiro que você tem. Porque você para, né? Essa loucura de ter acesso às coisas, você tem acesso. Sim. Você viaja a viagem que você queria viver, e agora? Outra viagem, beleza, viaja, e agora? Daí, de repente, acaba, né? Aí você fala, o que tem mais aqui? Aí você volta pro... E eu lembro de ter essas visões antes, né? Pô, e aí? Quando você vai, o pessoal fala, e aí, se você tivesse todo o dinheiro, o que você faria? Faria o que você está fazendo? Eu faria. Então, legal, então você está no caminho certo. Sim. Né? Você faria mesmo, né, de graça, sei lá, dependendo, né? Então, ok. Faria sem precisar de dinheiro. Se você não recebesse dinheiro por isso ou não precisasse, continuaria fazendo. E aí é isso que você fez, né? Você continua fazendo. Eu faço parte do conselho da empresa, né? Claro, ainda tem alguns recebíveis, tem essa estrutura para jogar esse jogo, né? De pegar esse grupo, ajudar a empresa a crescer, escalar, ver como é que é esse próximo passo aí que a gente está no meio do caminho. Sim. Mas é esse desafio agora, né? Não pelo resultado, porque se ele der mais resultado, não vai influenciar tanto o meu estilo de vida, né? Nada, assim. Então não vai me trazer mais a felicidade de estar jogando o jogo. De estar no jogo. De estar no jogo. Isso que é legal, né? Isso que é interessante. Estar aqui conversando e fazendo acontecer, participando ainda dos grupos de Mastermind, para quê? Não tem outro negócio que eu... É porque aqui pode ter oportunidade de ter jogos legais de serem jogados. Muito bom. Então, mais um hackzinho aí para você pegar dos empreendedores, dos empresários grandes. A questão não é o dinheiro. A questão é o jogo. O que está em jogo aqui? Eu descobri uma coisa nova, eu consegui um projeto novo, eu crescer, eu fazer mais impacto. Quando você está focado no dinheiro em si, aí é o salário, né? Você vai lá e vai em busca de salário. Quando você tira o foco do dinheiro, lógico, tem que pagar a conta, então tem que ter salário, o negócio tem que girar para pagar a conta. Mas depois... é o jogo, é jogar o jogo. Eu falo que a vida rica é a vida que a gente aproveita. Se você tem dinheiro, mas você não aproveita nada... Não adianta, é um rico pobre, né? Que vida rica é essa, né? E é legal ouvir você falando que você não esperou ter a independência financeira, ter a venda da empresa, para se sentir vivendo a sua vida rica. Não, antes disso, você já tinha escolhido viver essa liberdade. Então, tenho certeza que... nesse nosso papo aqui, muitas pessoas se inspiraram. Eu sei que nesse mundo aí de startups, as pessoas esperam isso, né? Uma tacada que dê certo. E no mundo digital também,
Às vezes a pessoa quer começar um curso. Eu, por exemplo, hoje meu negócio não gira em torno do primeiro curso que eu lancei. Né? O primeiro curso ficou lá. Deu uma próxima etapa, um próximo nível, mais gente que eu posso ajudar. E vai renovando. Se a gente tenta acertar a única tacada, eu tenho essa tem que dar certo, a possibilidade de se frustrar e ficar pelo caminho é muito maior. E às vezes não dá certo. Não dá. Você vai continuar. Né? Você precisa continuar insistindo. Porque você e aí, quando dá certo, você continua também. Quando dá certo, você continua também. Porque você vai, não dá para parar, né? Não tem por que parar. Muito bom, muito bom. Carmona, quero te agradecer pela participação aqui no nosso podcast Vida Rica. Que você continue tendo uma vida cada vez mais rica, com a tua família, com as tuas experiências, ajudando novos empreendedores, novos projetos, né? Que cresça e que vá para o IPO e que você viva essa experiência. E obrigado pela generosidade de contar, né, para as pessoas a tua história. Nem todo mundo tem essa generosidade. Eu não vou contar como foi a jornada, mas como você encontrou lá o Conrado no início, que abriu essa possibilidade para você. O dragão foi ali a chave. Para algumas pessoas, esse podcast pode ser a chave aí para a Vida Rica também. Então, eu quero te agradecer. Obrigado você. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com o pessoal, né, poder espalhar isso. Acho que esse é um dos pontos, né? Ajudar pessoas. Isso traz a própria Lead Lovers, na jornada dela, foi isso. A gente falava muito do ame o seu lead, que o seu amor será correspondido. Porque, né, durante essa jornada, a gente fez muito disso, né? De apresentar a empresa, de falar da empresa, de envolver as pessoas no que a gente está falando. E também não era sobre a ferramenta. A ferramenta tem um monte, né? Sim. Não é ali. A gente trazia também esse contexto, né? Porque para que você vai gerar ali? Você vai estar apoiando gente, não é só um número, são pessoas, né? Pessoas. Esse mote. Então, ajudando mais gente, você consegue ter a felicidade também. Sim. Né? Acho que tem esse ponto, né? O amor, quando você ama, aquilo volta para você. Né? Ele é correspondido. Às vezes quer só para você, quer focar só no dinheiro e não dá certo. Às vezes o hackzinho é você ajuda as pessoas. Né? Faça mais. Quanto mais você fizer, mais aquela onda tem chance de voltar para você. Vai ser correspondido. Se você realmente se importar não com o dinheiro, mas com o problema que você está resolvendo, o resultado, com as pessoas do outro lado, elas vão querer te pagar. É louco, com certeza. né? E isso te dá uma alegria, uma felicidade gigante, que é muito diferente, inclusive, de quando era lá no Software House, que só fazia o programa. Você não está fazendo mais que obrigação. Tem se movendo as pessoas virem, né, falar com você, só aqui que a gente gosta, né? Pô, que legal que a Lead Lovers fez parte da tua trajetória e ajudou você a sair. Pô, saber disso eu não sabia, já fez o meu dia. Falei, pois é. Valeu muito mais, né, do que só o resultado financeiro, valeu muito a pena passar por essa jornada. Muito bom. Obrigado aí pela... E aí você que está assistindo a gente, aproveita, vai lá no direct, chama o Carmona, fala que você assistiu aqui o podcast, que a história inspirou, porque com certeza hoje para mim é um prazer, é um orgulho ter você aqui no nosso podcast. Você, Lead Lovers, foi responsável mesmo por eu ter começado. Eu não tinha grana para poder pagar programador, desenvolvedor. Eu estava ali, advogada, né, professora. Não tinha condição, não sou programadora. E vocês deram essa oportunidade. Então, quanto mais problemas você consegue resolver, maior o dinheiro retorna para você. E hoje você é a prova aí de que você ajudou muita gente, não só a mim, no mercado digital, mas a tantas pessoas, e continua, né? A ferramenta continua ativa, crescendo, viva, ajudando, que hoje a minha empresa é uma empresa rica, né? Eu posso viver essa vida rica também, porque a sua ferramenta foi importante pra gente. Então, eu quero te agradecer publicamente por isso. E vocês marquem, manda lá no direct, chama. Você tem Instagram, você continua ativo lá? Olha, não estou me mexendo muito, eu deveria estar mais, assim, parar, mas eu vou voltar. Manda lá uma mensagem, manda para ele, que aí ele vai falar, olha, vou compartilhar algumas coisas aqui que eu aprendi nessa jornada. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Obrigada, Carmona. Obrigado a você. Valeu, galera. Você que assistiu, gostou desse podcast, aproveita, compartilha, porque tem outras pessoas que podem se inspirar também. Esse é o podcast Vida Rica, eu sou a Aline Sopper, sou a sua mentora nessa jornada de construção de riqueza e prosperidade. E vai lá, compartilha, se inscreve se você estiver aqui no canal do YouTube e se estiver nas plataformas de áudio podcast, se inscreva também. Até o próximo Vida Rica.